Vamos então iniciar aqui o nosso estudo de hoje, o livro Fonte Viva. O texto que nós vamos estudar é o número 156, Parentes. E é um tema daqueles que nós observamos que nos chama mais atenção, exatamente porque faz parte de uma realidade de todos nós. Então, falarmos sobre família, falarmos sobre parentes, é sempre algo que nos interessa, exatamente porque nos ajuda no melhor entendimento dessa realidade que nós vivemos aqui no nosso mundo, principalmente dentro dos nossos lares. Eu queria começar com uma passagem muito interessante de um livro chamado Estudos Espíritas, psicografia do Divaldo Franco, e tem uma citação de Joana de Ângeles, né? Aliás, na verdade, ela é a autora espiritual desse livro. E numa das frases, ela diz assim: a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, o que nós temos a partir dessas ideias mostra que as famílias não são formadas ao acaso. E ainda é muito difícil para nós esse entendimento se nós não tivermos uma compreensão correta daquilo que existe de realidade no mundo espiritual. Aquilo que nós não vemos hoje na nossa sociedade, né? Porque temos diversas religiões trazendo ideias dogmáticas, incompletas, fantasiosas, sobre essa realidade. Embora a filosofia moral seja correta, o entendimento do mundo espiritual, dessa realidade espiritual, acaba sendo equivocado ou incompleto, como dissemos. Então, pelo fato de nós não entendermos o que existe nos bastidores, é muito difícil nós vivermos a nossa realidade hoje, porque nós não sabemos como atuar, porque não entendemos exatamente do porquê das coisas. Por que eu tenho que me sacrificar se eu não sei o porquê e eu não sei que resultado isso vai trazer? A visão que eu tenho hoje da vida, né, a nossa visão da vida hoje, ela parte da realidade que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Quer dizer, eu acordo, me relaciono, trabalho, estudo, vou vivendo dia após dia, ano após ano, e depois chega o momento em que todo esse ciclo acaba, e então a minha vida toma um rumo que para mim ainda é um mistério. Então eu vou vivendo de uma forma, nós vamos vivendo de uma forma bastante pragmática, né? O pragmatismo, ele de uma forma bem superficial e alegórica, significa que nós dançamos conforme a música. Então o nosso mundo hoje oferece uma trilha sonora que pode ser romântica, que pode ser mais agitada, que pode ser turbulenta, e nós vamos nos agitando, vamos dançando, vamos nos mobilizando de acordo com esses ritmos que vão sendo apresentados para nós. Então, se por acaso eu estou vivendo a minha vida e dentro do meu lar eu encontro uma relação conflituosa, eu posso simplesmente descartar essa relação, eliminar essa relação, para que eu possa ter uma vida tranquila. Eu não tenho motivo nenhum para ficar sofrendo ou me sacrificando numa relação problemática que para mim não tem sentido. Então, esse pragmatismo que nós vivemos hoje, ele traz para nós, sem dúvida nenhuma, um suposto conforto imediato, porque eu resolvi um pequeno problema, mas eu não entendo a profundidade da origem, da causa de tudo isso que eu estou vivendo. Então, o nosso mundo hoje é assim, a gente vai vivendo tentando arrumar as coisas que vão aparecendo na nossa frente, sem ter a noção, a compreensão de um planejamento mais complexo, de um planejamento mais amplo. Então, a doutrina nos proporciona essa visão do mundo espiritual, falando sobre a nossa imortalidade, né? A gente lembra sempre que quando estuda a doutrina espírita, nos nossos diversos estudos, em palestras que são feitas, livros que nós lemos, em estudos que são realizados. Então nós vamos sempre pegando temas diversos. Alguns temas para nós são mais agradáveis, outros temas são desinteressantes ou às vezes muito maçantes. Então a gente vai juntando, fala sobre mediunidade, sobre ciência, filosofia, sobre evangelho, sobre várias
vários temas diversos, e nós vamos então, né, desde que seja bem aproveitada, percebendo que cada conhecimento que nós vamos adquirindo nessas diversas áreas são peças de um mesmo quebra-cabeça. Algumas peças contemplam a parte de cima do quebra-cabeça, outras a parte de baixo, mas o desenho vai se formando no seu todo. Então, nessa imagem completa, vai estudando, na verdade o propósito é fazer com que nós nos convençamos, ao observar o desenho pronto, a figura pronta, de que nós somos de fato espíritos imortais. E que a realidade do mundo espiritual é para nós um fato, e não uma esperança, uma expectativa ou uma fantasia. Então eu vou me entendendo como um espírito que passa por esse processo contínuo de evolução, que nós vamos então, através das nossas diversas reencarnações, ocupando posições aqui no mundo material, vivendo experiências e aprendizados, e nisso tudo nós vamos então tendo contato com outros indivíduos que também seguem o seu próprio planejamento evolutivo, e nessa interação nós vamos então nos completando através do apoio, através do amparo, ou vamos criando atritos pelas divergências que nós apresentamos. E aí então nesses contatos nós vamos gerando simpatias ou antipatias, vamos criando amizades ou inimizades. E aí então, com o passar do tempo, a tendência é nós ou suavizarmos esses atritos, em especial nesse campo dos conflitos, nós vamos então suavizando esses atritos ou vamos agravando. E dentro dessa lei de afinidade, dessa lei evolutiva, dessa lei evolutiva que vai se apresentando para nós, a harmonia deve prevalecer. Sem harmonia interior e harmonia nas relações, não há progresso, não há evolução. Então é uma tendência natural nós fazermos sempre esse trabalho de construção, de reparos, de ajuste dentro, em especial nesse caso das relações, na convivência com outros indivíduos. Então nós temos essa visão geral de que eu sou um espírito, eu tenho convicção de que eu estou reencarnando sucessivamente, que a minha reencarnação atual ela teve um planejamento baseado nos eventos e nas experiências anteriores que eu vivenciei, que os meus relacionamentos atuais, principalmente dentro dos círculos mais íntimos, são relacionamentos construídos a partir de experiências anteriores, de acordo com o meu merecimento ou de acordo com a minha necessidade. Então eu começo a olhar o meu ambiente doméstico como sendo uma continuidade dessas experiências anteriores. Então isso já faz com que eu tenha um comportamento diferente, uma visão diferente dessa realidade. E não simplesmente aquela visão pragmática que nós comentamos no início, acreditando assim que o acaso me colocou nessa situação e eu vou resolver do jeito que dá. Se for alguém que eu gosto, eu acolho. Se for alguém que eu não gosto, eu expulso. Muito prático fazer isso. Então o pragmatismo diz respeito a essa praticidade do nosso modo de viver. Só que nem sempre as coisas mais práticas são as coisas corretas dentro desse planejamento que nós estamos vivendo. Porque aquilo que eu descarto hoje, haverá a necessidade de um reencontro no futuro para que eu possa fazer esse trabalho de reaproximação e de reharmonização. Né? Essa forma de viver hoje, Miriam, principalmente porque nós temos ali essa parte da intolerância, essa parte da impaciência, da incompreensão, essa até a ideia desse amor próprio que nós vamos alimentando, de prevalecer sempre o meu bem-estar em detrimento do bem-estar do outro. Então a gente vai tirando do nosso caminho aquilo que não serve, aquilo que não presta, incluindo as pessoas. Bom dia, Laura, bom dia, Thales. Incluindo as pessoas do nosso relacionamento. Então, só que essas medidas práticas, dentro dessa visão, quando nós começamos a perceber, dentro daquilo que Joana de Ângeles passou para nós, lendo mais uma vez aqui para poder refrescar nossa memória. A família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável da reparação, graças à contingência reencarnatória. Quando se fala num compromisso familiar, já mostra para nós claramente que a família não é um grupo de indivíduos juntados ao acaso. Se existe o compromisso,
existe também responsabilidade. Alguns desses compromissos se apresentam para nós de um modo mais suave. São aquelas famílias que, apesar de pequenas diferenças, de pequenas afinidades, se mantêm, se sustentam, se levam. Outras situações, porém, nós vemos ali famílias que se veem realmente como indivíduos presos numa situação e querem desesperadamente romperem esses laços, essas algemas que os prendem. E aí então são todos aqueles atritos gravíssimos que nós vemos hoje. Até mesmo, né, naqueles casos mais dramáticos, quando nós vemos as situações de grande violência, que na nossa visão é apenas assim: cometer um crime, cometer uma violência, uma agressividade, provocou uma ofensa. Então nós vemos assim simplesmente aquela situação. Eles se gostam ou eles não se gostam. Quando nós começamos a observar, a partir, né, bom dia, Rafael, a partir dessa visão, dessa perspectiva mais ampla, começar a perceber que aquele pequeno núcleo traz ali um rastro, porque é assim que nós percebemos. Eu acho que essa imagem ela é bastante correta. Nós vemos as pessoas caminhando e apenas notando os passos que elas estão dando. Quando nós ampliamos a nossa visão, nós vemos o rastro que elas deixaram nos caminhos que elas percorreram. Indivíduos que caminharam lado a lado, outros que vieram de direções diferentes, as situações que foram provocadas no passado, que começam a se manifestar na atualidade. Então, um dos pontos fundamentais que a doutrina espírita tem, trazendo para nós, né, porque são vários os pontos, né? Fala, por exemplo, sobre as virtudes que nós devemos cultivar, fala sobre as tendências e as viciações que nós precisamos transformar, fala sobre a vivência prática disso tudo dentro dos relacionamentos. Então são diversos temas que são tratados pelos espíritos, que apresentam para nós esses tópicos, né, que nós devemos sempre estudar e desenvolver a nossa compreensão, exatamente porque sem o nosso progresso dentro dessas áreas, nós como espíritos não progredimos de um modo geral. Então não adianta a gente pensar assim: eu quero muito alcançar o paraíso, que é exatamente essa visão do futuro espiritual que se prega hoje, né, dentro das escolas religiosas. Chegamos a falar sobre isso tudo durante essa semana que se passou. Então eu falo assim: você está vivendo hoje para você chegar no futuro e você viver aquela vida, aquela felicidade paradisíaca, aquela felicidade perfeita. Mas não se fala como. Só se faz promessas de que você vai se você acreditar, vai se você seguir, vai se você frequentar. Mas e no nosso cotidiano? No dia a dia da nossa realidade, quando você, por exemplo, dentro desse tema da parentela, dentro da sua casa você encontra com seus familiares, você tem que resolver problemas do seu cotidiano, tem que desenvolver a paciência, a tolerância, a colaboração, tem que muitas vezes modificar pontos da sua personalidade para fazer com que a vida do outro seja menos problemática por sua causa. Então, nesses pontos, no dia a dia, nós nos esquecemos que a vivência prática, se não houver essa vivência prática desses ensinamentos que são transmitidos por essas filosofias, de nada adianta essas promessas futuras. Então, em vez de nós pensarmos no efeito que será exatamente a conquista dessa condição de felicidade, nós temos que pensar nas causas. O que causa a sua felicidade? Não adianta eu te falar do efeito futuro se você não entender de que forma que esse caminho será construído. Então a preocupação que os espíritos têm são sempre, é sempre essa preocupação de nos esclarecer sobre situações práticas da nossa existência. E dessas situações, aquelas que mais chamam a nossa atenção, aquelas que são mais conflituosas, trata-se exatamente dos relacionamentos familiares. E não é à toa que nós temos livros escritos sobre isso, que os Espíritos trazem para nós aquelas tantas e tantas mensagens, falando sobre relacionamentos, por exemplo, dentro do lar, entre pais e filhos, de que modo que os pais e os filhos devem se relacionar. Nós temos inclusive isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre, quem é meu pai, quem é minha mãe, honrai o vosso pai e vossa mãe. Então, falando sobre pai e filho, temos mensagens que tratam de irmãos dentro de relacionamentos fraternos, temos relações que falam de casais.
companheiros, companheiras, esposos, enfim, nessa relação, de cada relação dentro de uma esfera afetiva, vamos dizer assim. Então, eles abordam detalhes dessas relações exatamente porque dentro da nossa realidade é nesse círculo, nesse ambiente onde surgem para nós as maiores dores, as maiores dificuldades. Por maior que seja a dificuldade financeira que se passa fora de casa, uma dificuldade profissional, uma dificuldade de saúde, não há dificuldade maior do que aquela que trata do campo afetivo. Não existe dor mais intensa do que aquela do campo afetivo. Porque por maior que seja a dor moral, a dor física que você sofra, você faz um tratamento, você tem uma doença, isso é temporário, o corpo físico, né, ele elimina isso com o passar do tempo, mesmo que seja até mesmo através da desencarnação. Mas uma dor moral, uma dor afetiva, é aquela dor que perpetua dentro de nós. E vai se tornando cada vez mais intensa, né, dentro dos relacionamentos que nós não conseguimos vivenciar. Tanto é assim que nenhuma pessoa consegue ser feliz vivendo sozinha. É uma ilusão, né? A gente muitas vezes nós vemos indivíduos se fechando dentro de dos seus pequenos universos, dizendo assim: eu não preciso de ninguém, eu vivo muito bem sozinho. Que na verdade isso é uma grande ilusão. Porque naquele momento, diante da sua autossuficiência, ou da pseudo-autossuficiência, ele acha que não precisa de ninguém. Mas para chegar até ali, ele precisou de muita gente. Inclusive para aquelas desconhecidas que ofereceram para ele um esforço para que ele pudesse ter alguma coisa, sua comida. Não temos mais aquela ideia do misógino, daquele indivíduo que fica enfiado dentro de uma caverna no alto de uma montanha, vivendo de caça e pesca sozinho. Não existe essa realidade. Isso para nós é uma pequena fantasia que é mostrada dentro da ficção, trazendo para nós ali uma visão completamente fora, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, num filme, o indivíduo que vive sozinho numa floresta, isso é todo um cenário que é construído, né, com uma produção por trás, com recursos que são oferecidos, mostrando uma cena para nós. Mas nenhum indivíduo consegue viver sozinho. Até porque é da nossa própria natureza, como seres gregários que nós somos. O homem, o ser humano, é um ser gregário. Ou seja, ele vive dentro de agremiações, dentro de agregações. E até mesmo os próprios animais. Uma grande parte dos animais na nossa natureza vivem dentro de uma coletividade, através dessa relação de interdependência entre todos, em que todos colaboram para a existência de todos. Então o homem que opta por uma vida solitária, uma vida sem nenhum tipo de relacionamento, ele o faz contrariando a sua própria natureza. Da mesma forma que o homem que nega a existência de Deus, também contraria a sua própria natureza, porque a existência de uma entidade superior, ela praticamente está presente no nosso inconsciente. Nós podemos aceitar a definição, a forma como ele é apresentado, ou não. Mas que essa é uma tendência natural de pensarmos que existe algo mais daquilo que a gente vê, isso faz parte da nossa natureza. Então, nem o homem que vive essa relação antissocial com o ambiente, com a comunidade onde ele vive, ele então contraria a sua própria natureza. Então, de uma forma natural, nós precisamos das pessoas. Nós precisamos fazer parte de alguma coisa, precisamos desenvolver os nossos sentimentos, o nosso afeto. Essa questão da afetividade é fundamental. Só que, pelo fato de nós ainda não termos esses nossos valores bem desenvolvidos, nós esperamos sempre que nós sejamos felizes, nos esquecendo de que o outro também deseja ser feliz. E quando nós falamos desse círculo mais estreito dos nossos relacionamentos, nós pensamos assim: eu queria tanto que a minha família me apoiasse. E ao mesmo tempo, se nós nos colocássemos no papel do outro, o outro também diria assim: eu queria tanto que a minha família me apoiasse. Então todo mundo quer receber o apoio, mas raramente percebe a necessidade de apoiar. Isso porque nós temos ainda aquela necessidade de autopreservação. E embora nós já tenhamos saído daquela fase mais primitiva, em que a nossa sobrevivência dependia dessa autopreservação, agora nós estamos na fase do bem-estar. O meu bem-estar depende
desse instinto de autopreservação. Né, essa questão do orgulho também é assim, né? Eu não faço porque ele não faz. E assim a gente vai sempre pensando que o erro está no outro e a gente nunca percebe o nosso próprio erro. Enquanto que o sentimento de fraternidade é um sentimento de autodoação. Mas a gente lembra sempre que esse processo evolutivo, ele tem etapas. Ele tem aquela etapa dos ajustes mais grosseiros, vamos dizer assim, em que os atritos mais graves se manifestam. Depois a gente vai entrando num ambiente menos agressivo, depois num ambiente mais polido, e depois num ambiente suave, limpo, puro. Então nós estamos ainda nessa fase mais primitiva, convivendo ainda com essas dificuldades que são causadas por egoísmos, por orgulho, por vaidade. Então assim acontece dentro dos nossos lares. Basta a gente observar de que modo é que nós nos relacionamos. E mesmo que dentro da nossa família nós não tenhamos problemas graves, poderíamos dizer assim, quem não conhece uma família que tem problema? Porque pode acontecer aqui no nosso mundo de encontrarmos famílias que provocam em nós aquele sentimento de inveja. Eu queria tanto que a minha família fosse como a família do outro, porque lá tudo é bom, e nós estamos falando de famílias sinceras, não de aparência. São aqueles espíritos amigos que se juntaram e formam então aquele grupo harmônico, aquele grupo que se ama de verdade, que coopera, que se auxilia, que trabalha junto, que naquelas grandes reuniões demonstram realmente sinceridade nesse sentimento. Então todo mundo diz assim, eu queria tanto que a minha família fosse daquele jeito. Só que nesse caso não é uma regra no nosso mundo hoje. Essas famílias são exceções. Porque como lembrou Joana de Ângeles para nós, normalmente as famílias são formadas por espíritos necessitados, desajustados, com esse compromisso de reajuste. Se nós somos espíritos necessitados e desajustados, não podemos esperar grandes virtudes, pelo menos por enquanto. E isso se manifesta de uma forma muito mais ostensiva, essa nossa imperfeição, nesse ambiente mais íntimo. Porque a intimidade gera para nós uma liberdade que nós não nos damos fora da nossa casa. Porque dentro de casa nós estamos tão acostumados com a obrigação de conviver uns com os outros que nós não temos mais aquele problema de ficar agradando. Agora, fora de casa é diferente. Fora de casa, se nós não agradarmos as pessoas, elas simplesmente se afastam. O outro ele pode me oferecer alguma coisa fora da minha casa se ele tiver vontade de oferecer. Dentro de casa nós acreditamos que as pessoas são obrigadas a oferecer para nós aquilo que nós queremos. Então, já que ele é obrigado a fazer isso, o filho fazer alguma coisa, a mãe fazer alguma coisa, o pai fazer alguma coisa, o marido ou a esposa fazer alguma coisa, o companheiro fazer alguma coisa, ele faz isso porque ele é obrigado, ele está vivendo comigo. Então ele vai ter que fazer a parte dele, eu vou ter que fazer a minha parte, acabou. E fora de casa? Você olha para alguém e fala assim, você tem que fazer isso. Ele fala, mas eu não te conheço, por que eu tenho que fazer? Então a gente faz toda aquela corte. Agrada, cativa, conquista, envolve, seduz, para tentar obter do outro aquilo que ele me faz simplesmente se ele tiver vontade. É por isso que nós temos um comportamento dentro de casa e um comportamento fora de casa. Mas quando nós começamos a entender exatamente de que forma, né? Pois é, exatamente, é por causa disso. Essa intimidade de ver que o outro, que eu não preciso agradar o outro para receber aquilo que eu preciso, faz exatamente que eu mostre a minha natureza. Essa natureza que nós temos hoje, a natureza da impaciência, a natureza da intolerância, a natureza ainda egoísta. Agora, fora de casa é diferente. Fora de casa vem, né, a máscara social que nós utilizamos para cativar aquilo que o outro me dá se ele tiver vontade. Mas a visão que nós temos hoje da família é assim, se todos nós convivemos no mesmo ambiente, ainda que seja temporariamente, né, porque a gente lembra que muitas relações elas não são definitivas. Tanto é assim que nós percebemos que o indivíduo, quando ele tem ali a sua família, aí ele cresce, ele começa a se relacionar com outras pessoas, se casa e vai viver a vida dele. Aquele contato diário, aquele contato intenso, deixa de existir. Mas os vínculos familiares ainda estão presentes. De certa forma, existe ainda aquele compromisso entre a família.
Mas nós temos relacionamentos que depois que se juntam, principalmente no caso de casais que se formam, de filhos que se mantêm junto dos pais durante toda a sua vida e tudo mais, são relacionamentos que são diários, cotidianos, problemas simples do dia a dia. E ainda assim há aqueles relacionamentos que se desfazem no meio do percurso, que tiveram aquele momento de aproximação e depois houve ali então a separação. Seja de pais com filhos, seja de casais que se formam e tudo mais. Então a visão que nós temos da doutrina, que a partir dos valores e do conhecimento doutrinário que nós temos, mostra exatamente que não é uma obrigação, ou não devemos entender o relacionamento familiar como uma obrigação, como uma prisão, mas exatamente ali uma aproximação para ajuste, exatamente para dissolver aquilo que foi criado. Vejamos aqui o que fala Emmanuel sobre a esse respeito, porque ele vai trazer para nós aqui alguns detalhes interessantes sobre essa questão. Ele tira para nós aqui uma das cartas de Paulo a Timóteo, a primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vamos entender o que é essa negação da fé e pior do que ser infiel. Diz assim: a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Então aqui ele começa a trazer para nós dois pontos fundamentais: que não existe acaso nos laços da parentela. Muitas vezes há situações em que espíritos que não têm vínculos familiares se aproximam daqueles círculos para serem ajudados ou para ajudarem. Mas embora eles não tenham laços diretos com aqueles indivíduos, as circunstâncias estabelecem esses compromissos. Eu preciso, por exemplo, domar a minha personalidade exercendo a missão da paternidade. E aí vem um espírito rebelde para conviver comigo, aquele espírito necessitado de amparo, de alguém que o ajude na sua evolução, e eu precisando desenvolver esses valores da paternidade tolerante, da paternidade educativa. E aí então eu me aproximo de uma pessoa com quem eu não tive contato, mas que me oferece a experiência de que eu necessito. Mas de um modo geral, os laços que nos juntam uns dos outros são laços que foram criados anteriormente. Então raras são as vezes em que espíritos desconhecidos se juntam, salvo nessas exceções em que nós nos comprometemos com o auxílio dentro de uma missão que nós assumimos. Mas ele coloca: princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Essas leis, lei de afinidade. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos imantam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Então nós vemos que aquele que se aproxima é alguém que representa, na verdade, a humanidade. E ali então essas causas do passado que nos juntam na atualidade estabelecem para nós um compromisso de trabalho de reconstrução. E nesse caso não há trabalho de reconstrução que seja bem feito se for um trabalho feito com infelicidade e com insatisfação. Dentro de uma representação que nós podemos trazer de uma empresa, nenhum funcionário infeliz faz um bom trabalho dentro de uma empresa. Só que a empresa vai demiti-lo se por acaso ele não fizer um trabalho bem feito. Então aquele trabalhador que tem a compreensão da oportunidade que ele tem de trabalhar, de produzir, de saber que o sustento dele vai partir daquela tarefa que ele vai realizar, que ele tem um trabalho de harmonização dentro daquele ambiente, ele tem também uma parcela de responsabilidade na harmonização daquele ambiente. Quando ele começa a ter essa compreensão toda, mesmo que não seja o melhor trabalho do mundo, vai ser um trabalho que ele vai saber valorizar. Porque ele tem a opção de pedir a demissão, mas ele não pede porque sabe que precisa.
Então por que ele vai optar em viver, em fazer daquele ambiente que é o seu sustento, que leva a tranquilidade para a sua casa, para o seu lar, por que ele vai fazer daquilo um tormento para ele próprio? Então dentro do ambiente familiar é a mesma coisa. Em vez de pensarmos inicialmente que simplesmente é um ambiente em que eu preciso criar relacionamentos afetivos, eu posso simplesmente pensar numa tarefa de responsabilidade que eu tenho. Porque a afinidade, a afetividade virá como consequência. Então, quando nós pensamos assim, bom, aqueles que estão do meu lado são espíritos que vêm também trabalhar nesse compromisso. Por isso, então, é colocado para nós aqui, deixa eu pegar aqui, ó, indispensável pagar com alegria os débitos que nos imantam a alguns corações. A alguns corações. Porque há relacionamentos que são mais problemáticos, mais dramáticos. Mas há outros que nós levamos com tranquilidade. São aqueles companheiros que não são, de repente, os melhores amigos, mas dá para se relacionar bem. Que se nós conseguirmos manter com equilíbrio, tudo vai sair bem no final. Ele diz assim ainda, é inútil a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Então nós podemos lembrar sempre que o adiamento de um trabalho, de um compromisso desse, nada mais é do que um adiamento. E aí, usando aquela frase que eu sempre gosto, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, e a segunda vez é sempre mais difícil. Então, quando nós vivemos a nossa família, a nossa vida familiar, de uma forma pragmática, se não serve eu descarto, se não serve eu afasto, nós estamos nos esquecendo exatamente que aquele débito que deveria ser solucionado, nada mais é do que uma fatura atrasada que vai ter que ser paga depois com juros. Ele diz assim, temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Aquilo que a gente falou, né? Fora de casa nós temos ali aquele discurso de que o mundo vai ser melhor, eu espero que o mundo seja feliz, eu espero que as pessoas realmente sejam felizes e tal, mas dentro de casa, no meu dia a dia, não é essa a contribuição que eu estou oferecendo. Nós vemos aqueles que não oferecem, e muitas vezes nos esquecemos que nós somos o problema. Essa é a parte mais complicada. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos o sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para a própria alma, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando a paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, Emmanuel fecha para nós essa mensagem, lembrando que, apesar de todo o desejo que nós temos de contribuirmos para grandes transformações no mundo, de ascendermos a grandes esferas, vivendo na condição de espíritos felizes, de espíritos superiores, de espíritos melhores, nada disso pode ser alcançado se não for vivenciado inicialmente no cotidiano da nossa família, do nosso lar. E isso se estende também para outros tipos de relacionamento, mas nesse caso em especial, fala exatamente na intimidade do nosso lar. Então nós temos a nossa contribuição, que pode ser dada, que pode ser oferecida, para tentar fazer que, se não fazer com que a nossa convivência familiar seja mais saudável, nós podemos oferecer a nossa contribuição, pelo menos para que a situação não se agrave. Porque nem sempre depende de nós.
algumas vezes, por maior que sejam os nossos esforços, nós não temos a reciprocidade, nós não temos a resposta do outro, trazendo para nós as mesmas intenções e os mesmos esforços. Então, nesse caso, não podemos fazer muito para melhorar, mas podemos fazer muito para não piorar. E aí, então, como foi dito aqui para nós, a compreensão, a paciência, a tolerância, a aceitação, a bondade, são recursos importantes que nós podemos oferecer. E lembrando sempre também, que, para a gente poder fechar, que muitas vezes a gente fica pensando assim, mas por maior que seja o meu esforço, o outro não corresponde. Na verdade, nós estamos fazendo um trabalho de autoeducação. Essa autoeducação vai nos colocar em contato com os espíritos com quem nós temos afinidade em termos de crescimento espiritual. Então, se por acaso eu me tornei uma pessoa melhor, mas o outro não se tornou uma pessoa melhor, ele está preso nos próprios problemas de personalidade, mas eu me libertei. Eu me recordo de uma passagem de Divaldo Franco, quando ele falava sobre um casal. Era uma esposa e um marido, e é então um relacionamento muito difícil, muito problemático, mas a esposa conseguiu vivenciar de uma forma bastante equilibrada aquela relação, e ela então, após anos de convivência, de sofrimento, de dificuldade, tolerando a incompreensão, tolerando a grosseria, a impaciência do marido, ela então desencarnou e pensou assim, mas eu vou ter que conviver com ele de novo? Porque eu procurei fazer o que eu podia fazer. E a resposta foi, não, você não terá mais necessidade de conviver com ele. Porque agora ele está preso nos próprios círculos de tormento que ele criou. Você conseguiu desenvolver o amor que foi possível. Ele, porém, não conseguiu perceber isso. Então agora você vai conviver com espíritos da sua natureza, pelo amor que você conseguiu fazer brotar dentro de si mesma, não apenas pelo seu marido, mas por toda a humanidade como um todo. Porque essa educação afetiva que nós trabalhamos é uma educação que faz com que nós irradiemos para o mundo todo. Se dentro de casa nós conseguimos suportar essas dificuldades, fora de casa isso fica muito fácil. Então agora aquele espírito, então, nessa história, conviveria a partir daquele momento com espíritos amigos, que alimentavam os mesmos sentimentos, os mesmos valores. E o esposo, que tinha ficado para trás como aluno repetente, vivenciaria relações que proporcionariam para ele relacionamentos problemáticos. E futuramente, dentro de determinadas condições, eles poderiam se reaproximar para ajustar aqueles pequenos detalhes, mas naquele momento de agressividade já não haveria mais necessidade. Então, na verdade, é um trabalho pessoal que nós fazemos, que acaba se refletindo na relação com outras pessoas. Se todos crescem juntos, todos evoluem. Se um cresce por si só e não tem a resposta do outro, existe então ali aquele aluno que é aprovado e aquele aluno que é reprovado. E aí então eles vão se distanciar temporariamente, até que no futuro eles possam de novo estabelecer aquela harmonia, mas sem gerar tanto sofrimento como aconteceu agora, porque um dos espíritos não tem mais necessidade de passar por aquilo. Então, na verdade, é um trabalho pessoal que nós temos que fazer. E é nisso que nós temos sempre que lembrar. Então, pessoal, fizemos aqui apenas esse bate-papo. A gente lembra sempre que esse assunto é um assunto que demanda para nós experiências diversas. Nós temos, inclusive, no trabalho do Espiritismo.net, a mini jornada da família. E cada ano são feitas 2 edições por ano. Em cada edição nós abordamos um tema diferente. Para quem quiser conhecer, espiritismo.net/família. Nós temos ali alguns sites que nós criamos, lembrando as edições anteriores, e ali nós colocamos então mensagens, temas, e ali podemos ver relacionamentos de filhos problemáticos, droga dentro da família, os casais, uma família, valores dentro da família, temas diversos. Então nós vemos que são temas tão profundos, tão complexos, que não são algumas palavras em alguns minutos que vão trazer para nós um esclarecimento. Mas certamente algo que é importante que a doutrina espírita traz para nós é a visão de nós mesmos. Quem nós somos, qual é o nosso papel aqui no mundo hoje e qual é exatamente o objetivo desse trabalho que nós estamos fazendo.
se nós queremos ser espíritos melhores, o esforço que nós fazemos para isso vai se refletir em todos os ambientes onde nós estejamos vivendo, inclusive dentro da própria família. Né? Então está ali, ó, a Miriam colocou, disciplina e limites, né? Um tema interessante, importante, que trata da relação da educação familiar, né, entre pais e filhos. Então está aí, esse vai ser o tema, que vai ser quando, Miriam? Agora em maio? Nesse mês ou mês que vem? Você lembra? Vai ser agora em maio? Nós divulgaremos em breve nas nossas redes sociais e tudo mais para saber quando vai ser. E vai ser aqui no Pautalk, na Sala Espiritismo Net Brasil. Então em breve a gente passa para vocês a divulgação. São 3 horas praticamente de estudos, né, com diversos expositores, trazendo temas diferentes dentro da mesma ideia. A Nancy colocou, você falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir, mais uma vez clareou meu raciocínio, né? Pois é, Nancy, a gente sempre, como a gente vive muito fechado dentro dos nossos problemas, nem sempre a gente consegue compreender. Porque existe aquela ideia, não, porque você é obrigado a sofrer até o final. A gente tolera até que for possível, de acordo com a colaboração, né, de acordo com aquilo que recebemos do outro também. Então nós temos a nossa responsabilidade, mas dá a impressão de que o outro não tem. Ou seja, dá a impressão de que nós temos que ser os santos e o outro pode fazer o que quiser sem que isso traga para ele nenhuma responsabilidade. Só que a incapacidade que o outro tem, a falta de vontade no esforço para essa harmonia, ele adquire para ele próprio responsabilidades negativas. E é aí então que nós temos essa desvinculação, pelo menos temporária, entre os indivíduos, para aquele que conseguiu evoluir e aquele que não quis evoluir. Porque tem aquele que não consegue e aquele que não quer. E muitas vezes aquele que não quer, ele acaba adquirindo para ele problemas que ele vai ter que enfrentar sozinho. Porque ele teve a oportunidade de ter o apoio. Mas por opção própria ele optou pelo contrário. Né? Então esse é o grande problema que nós temos hoje. Pois é, a gente não consegue nem 7 vezes 1, né? Quanto mais 70 vezes 7, né, Paty? Esse é um problema que a gente tem hoje. Né? Mas vamos fazendo esse trabalho pessoal. Isso que é o mais importante. Fechando por aqui então, meus amigos, o nosso estudo de hoje, mais um dos temas que nós estudamos aqui então no nosso Evangelho.